Aí quando eu vou ler a Bíblia e comentar um texto com os irmãos, a pessoa diz assim, às vezes, sempre no final do culto, eu digo isso com temor, mas tem pessoa que diz assim: pastor, falaram para o senhor da minha vida, hein? Eu digo: gente, ser humano, eu não paro para ouvir fofoca, não. Mas aquela palavra foi para mim. Bom, se a carapuça serviu, amarra. Agora, não é engraçado a pessoa achar que eu passei a semana inteira pensando só nela para pregar só para ela? Tem gente que acha isso, que eu passei a semana inteira pensando só nela para pregar só para ela. Não é assim que acontece. Às vezes, eu já disse aqui, eu falo chuchu, a pessoa entende banana. O Espírito comunica com ela uma outra coisa. E ela diz: pastor, foi para mim aquela palavra sobre banana. E eu não falei sobre banana, eu tinha falado sobre chuchu, mas ela entendeu como Deus quis que ela entendesse. Então eu quero dizer isso porque eu vou partir de uma afirmação, de uma palavra de comando. E você segura, se for para você. Mas no fundo eu quero dizer o seguinte: é para mim também, é para todos nós. Eu quero falar sobre esse título que vai aparecer aqui: não troque. Deixa eu colocar para mim aqui: não troque, é fria. Eu quero falar sobre esse assunto: não troque, é fria. Repita comigo. Pastor, trocar o quê? Eu tenho uma palavra para te dar. E a palavra que Deus me deu, falou comigo, para mim, falou comigo: não troque, é fria. E pediu para que eu falasse para você também. Eu não estou aqui brincando de ser pastor. Eu não sou um profissional da fé. Eu vim aqui para te dizer hoje à noite: não troque, é fria. Você diz: pastor, como é que o senhor está sabendo que eu vou trocar o carro? Como é que o senhor está sabendo que eu vou? Eu não sei o que Deus vai falar com você. Talvez não tenha nada a ver com o carro, pode trocar o carro sim. Mas se for o carro, Deus vai apertar o parafuso com você na hora que eu for falando. Se for de casa, você fala: como é que o pastor sabia que eu ia mudar de casa? Talvez não tenha nada a ver com a sua casa, pode mudar. Mas se for para mudar, na hora que eu for falando, vai apertar o parafuso, aí não chora não. Não troque, é fria. Não troque, é fria. Hebreus capítulo 12, verso 16. Hebreus capítulo 12, a carta escrita aos Hebreus, capítulo 12, verso 16. Diz assim, eu quero ler 2 versículos para provar que é palavra de Deus. Porque se eu falo sem Bíblia, corra, não acredite. Se eu falar sem Bíblia, agora eu estou falando com a Bíblia, viu? A Bíblia diz assim: nem haja, vamos ler juntos? Algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Peraí. Não haja nenhum impuro entre vós, como foi Esaú, que por causa de um prato, de sopa, de ervilha mal cozida, na Bíblia não está escrito assim, mal cozida, mas a Bíblia mostra o caráter de Jacó, que era aquele cara que trocava sal com açúcar por facilidade, e que colocava veneno se fosse preciso. Então diz assim: Esaú trocou com Jacó por um repasto, por um prato de comida, o seu direito de primogenitura. Vamos em frente, verso 17. Todos juntos, vamos ler? Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção,
foi rejeitado, não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Irmãos, irmãs, esse texto é pesado, porque nós que sempre falamos na graça, num Deus perdoador, num Deus que é amor, disse que Esaú chorou, pedindo perdão, e Deus não perdoou, porque ele trocou o que não deveria trocar. E diz assim: pois sabeis também que posteriormente, depois que ele fez a besteira que fez, que ele trocou o que não deveria ter trocado, ele quis herdar a bênção e foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Para quem não sabe, deixa eu resumir a história. Isaac tinha 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú era o que tinha direito à primogenitura, uma bênção especial que o pai dava ao filho mais velho, dentro dos costumes da época. Naquele tempo, era assim que funcionava. O filho mais velho tinha direito a alguns privilégios que o filho mais novo não possuía. O Isaac já estava velho para morrer, e ele chama Esaú e diz assim: Esaú, vai no campo, caça um animal, faz uma comida para mim, e eu vou te abençoar. Só que o Isaac estava com um problema no casamento. A mulher dele tinha transformado numa vaca, a mulher dele tinha transformado num troço esquisito, endiabrada, porque ela se dedicou tanto a outro filho, que ela resolveu trair o marido e trair um filho por causa do filhinho do colo, que era o Jacó, apesar de que os 2 eram gêmeos e nasceram no mesmo dia, mas ela amava o Cocó, mas a bênção era do Esaú, mas ela amava o Cocó. Aí quando Esaú foi para o campo, gente, deixa eu abrir um parênteses aqui, isso é uma coisa muito natural, viu? Tem que ter muito cuidado, porque é uma facilidade tremenda de pais amarem um filho mais do que o outro, e tem um bocado de casa arrebentada, porque pais tratando o filho melhor do que o outro, mas geralmente não percebe, diz que não, mas o jeito de tratamento é diferente. Tenha cuidado, ninguém mandou ter, agora que tem, né, tem 8, ame os 8 do mesmo jeito. Se comprar uma camisa azul para um, compre para todos uma camisa nova do mesmo jeito. Amém também. Bom, aí o Esaú foi para o campo fazer a caça, foi para o campo caçar. O pai pediu para ele voltar e receberia a bênção. Nisso que ele vai caçar, a Rebeca, a mulher do Isaac, ela chama o Cocó, ela fala: Jacó, vem cá, eu vou te fantasiar de Esaú. Olha, esse negócio de fantasia não é de hoje. Eu vou te fantasiar de Esaú. E o Esaú era peludo, então ela pôs umas peles no braço do Esaú e cobriu ele direitinho, e falou assim: tenta forçar a voz para você falar igual o seu irmão. Não é porque é irmão gêmeo que fala igual, então ele falava diferente. E ela não tinha geladeira, mas ela guardava lá uma comida, e ela mandou ele levar a comida para o pai. O pai enxergava pouco, já estava quase cego. O Cocó, o Jacó, leva a comida para o pai e disse: papai, aqui é o Esaú. O pai falou assim: Esaú, chega aqui perto. Aí passou a mão nos braços dele, estava peludo, falou:
pelo braço é de fato de Esaú, mas essa vozinha não me engana não. Essa vozinha, se é que você entende um pingo, é letra, essa vozinha do Jacó não me engana não. Ele falou: não, papai, sou eu, Esaú, eu matei aqui a caça, mas foi tão rápido, hein? The flash. Aí ele disse assim: pois é, trouxe a caça, o senhor pode me abençoar. Aí o pai comeu a comida e abençoou Jacó, e deu a ele a bênção da primogenitura. Mas essa aliança, esse acordo, só teria direito com a concordância do Esaú, que era o verdadeiro herdeiro da primogenitura. O Jacó já recebeu a oração do pai, faltava o sim do Esaú. O Esaú vem do campo cansado, porque ele trabalhou numa caça boa. Eu imagino que ele procurou o melhor, eu imagino que ele se enfiou pela mata, até achar algo excelente para o pai, que já estava morrendo. Quando ele chega faminto. O Jacó, safado, naquela época, filho de uma égua naquela época, comendo um ensopado de lentilha, e o Esaú fala: meu irmão, me dá um bocado dessa comida aí, deixa eu comer um bocado dessa comida aí, porque eu estou cansado, eu trabalhei demais, eu estou vindo do campo. Ele disse: eu te dou, só que tem uma coisa, eu quero algo seu. Por esse prato de lentilha, eu quero que você dê sim ao direito de primogenitura. Ele passa para mim oficialmente agora. Você me dá o direito de primogenitura, vamos fazer uma troca. Eu te dou um prato de lentilha, você me dá o direito de primogenitura. Eu te dou um prato de lentilha, você me dá o direito de primogenitura. Eu te dou uma porcaria e você me dá uma coisa de valor da sua história. Eu te dou algo estragado e você me dá o que você tem de precioso na sua vida. Eu te dou algo podre e você me dá o que você tem de perfumado na sua história. O Esaú disse assim: de que me vale o direito de primogenitura? De que me vale? Se eu estou com fome, o que me importa é saciar o meu prazer, o meu desejo. Não me importa. Eu quero é ser feliz. Eu quero é ser feliz e ser feliz. Então está feito. O Esaú caiu no golpe do Jacó e trocou o direito de primogenitura. Depois que ele comeu e o juízo voltou a funcionar, ele falou assim: quase que eu falei, irmãos, mas eu vou respeitar os novos membros. Mas ele falou assim: que porcaria que eu fiz. Troquei quem me amava, troquei quem morria por mim, por quem eu não conheço. Troquei um emprego que eu ganhava pouco, mas eu ganhava todo mês, por uma promessa de emprego que depois disseram que não existia. E agora eu estou sem emprego e sem dinheiro. Que porcaria que eu fiz. E ele chora, diz o texto, ele chora arrependido diante de Deus. Mas Deus falou: não te perdoo. Pastor, mas Deus não perdoa todos os pecados. Eu vou chegar lá. Esaú, never, nunca, você não tem perdão. Por causa de um prato de lentilha. Deixa eu te falar 3 coisinhas.
que atrapalharam Esaú. Primeiro, e eu vou ler aqui porque é uma palavra em inglês, o workaholic. Primeiro erro de Esaú é ser um workaholic. Ele trabalhou tanto que passou da hora da alimentação, que perdeu a hora do jantar ou do almoço, não sei, e que ele chega tão desesperado com fome, e a fome, querido, seja do que for, nos leva à loucura. Preste atenção, a fome, seja do que for, nos leva à loucura, mas ele trabalhou tanto naquela caça, na busca daquele animal, que ele perdeu a hora do almoço ou da janta, e por isso que ele chega com tanta fome, que ele troca o direito de primogenitura por um prato de ervilha. O preguiçoso se sente apoiado quando eu falo isso, que está trabalhando demais. O que está trabalhando demais, acha que está trabalhando de menos. O que está trabalhando de menos, acha que está trabalhando demais. Como é que nós somos tão esquisitos, não é não? Hein, Fabinho? Nós somos esquisitos, não é não? A pessoa que está trabalhando pouco, ela acha um injustiçado. Ninguém reconhece o meu suor. O preguiçoso é uma pessoa que acha injustiçada na sociedade. Ninguém reconhece o meu trabalho. Agora, a pessoa que está trabalhando demais também se sente que não está produzindo nada. Precisa haver um equilíbrio. Tem hora de trabalhar, tem hora de escola bíblica dominical, tem hora de culto, tem hora de servir a Deus, tem hora de cuidar da família, tem hora disso, tem hora daquilo. Há tempo para todo propósito debaixo do céu, Eclesiastes capítulo 3. Então tem que ter tempo organizado. Por que Esaú trocou o direito de primogenitura por um prato mal cozido de feijão, de lentilha, de negócio qualquer lá, de cevada, sei lá o que era, aquela gororoba? Por que ele trocou? Não troque, é fria. Mas ele estava com tanta fome, porque ele se envolveu tanto no trabalho, que ele não aguentou, ele trocou. Segundo problema de Esaú, e eu coloquei uma outra palavra em inglês, para continuar, mas não que eu saiba inglês, viu gente? Vou até ler aqui o que me falaram dessa palavra. Choose. Mais ou menos isso. Mas o que essa palavra quer dizer? Essa palavra quer dizer de uma avaliação mal feita. Essa palavra em inglês, ela quer dizer de uma falta de percepção detalhada. É fazer uma troca, é fazer uma barganha, sem de fato conscientizar o que você está trocando. Jacó ofereceu um prato de comida pelo direito de primogenitura. O que Esaú estava trocando? Pastor, o que era o direito de primogenitura? Primeiro, quem tinha o direito de primogenitura ganhava mais dinheiro quando o pai morria. Era só esperar. O homem já estava velho, não precisava ter pressa. Dali a pouco o Isaac batia as botas. Quem ia ficar com a maior parte da herança? Esaú. Quem ficou com a maior parte da herança? Jacó. Quem perdeu dinheiro? Esaú. Quem corre muito, perdeu. Quem comeu o prato de lentilha, perdeu. O direito de primogenitura dava dinheiro ao filho mais velho, mais do que o filho mais novo quando o pai morria. Em segundo lugar, o direito de primogenitura dava ao filho mais velho o sacerdócio familiar.
ele se tornava o canal de bênção de Deus sobre toda a família. Toda a família era abençoada pelo sacerdote, que era o pai. Mas quando o pai morria, o filho mais velho, o primogênito, recebia o sacerdócio. Esaú trocou o direito de ser bênção dentro de casa com Jacó. Ele trocou o sacerdócio com Jacó. Talvez você esteja trocando, não sei. Eu também corro esse risco. Trocarmos o direito de ser bênção na nossa casa, de sermos bênção para nossa geração futura, por causa de um prato de feijão mal cozido. Em terceiro lugar, o direito de primogenitura dava mais dinheiro, dava bênção familiar, e dava uma coisa que Esaú não podia ter trocado de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Mateus capítulo 1, na genealogia de Jesus, quando fala da família do Messias, quem era da família de Abraão, seria enxertado na família de Jesus. Ele trocou o direito de ser da família de Jesus. Ele trocou o direito de ser da família de Jesus. Ele trocou o direito de ser da família de Jesus por um prato de feijão mal cozido. Lá em Mateus capítulo 1 diz assim: Abraão gerou Isaque. E depois seria o seguinte: Isaque gerou Esaú. Não é o que está escrito lá. O nome de Esaú não aparece, porque ele trocou por um prato de feijão. Diz assim: Isaque gerou a Jacó. Jacó aparece na genealogia, na lista do nome dos familiares de Jesus. Jacó, o enrolado, problemático, tal, ele aparece. Mas Esaú não aparece. Então veja bem algumas considerações sobre essa troca. Primeiro, ele trabalhou demais, não teve tempo para pensar na besteira que estava fazendo. E terceiro e último, deixa eu te dizer uma coisa. Jacó troca com Esaú, Esaú come e depois se arrepende. Só que ele se arrependeu. Vê se você me entende, porque isso é muito sério. Tem pessoas que acham que estão arrependidas, estão confundindo arrependimento com remorso. A palavra arrependimento que aparece no texto é a mesma palavra usada para remorso. Remorso é quando você chora pelo que perdeu. Quando diz assim, embora com lágrimas ele tivesse buscado, é porque ele chorou pelo que perdeu. O direito de primogenitura, e não por ter ofendido o pai. Arrependimento é quando nós choramos por ter ofendido o pai, e não pelo que perdemos. Eu estou chorando porque eu fiz uma besteira, por causa dessa besteira eu estou doente. Eu estou chorando porque eu fiz uma besteira, por causa dessa besteira meu carro bateu. Eu estou chorando porque eu fiz uma besteira, por causa dessa besteira agora eu envelheci. Está chorando errado, não tem perdão, isso não é arrependimento. Isso não é arrependimento. Arrependimento é quando se chora por ter ofendido a Deus e aberto mão do que Deus te deu, porque o que você tem, se você se entregou a Jesus Cristo, é Deus que pôs na sua mão. E se você abriu mão do que Deus pôs na sua mão, você está ofendendo a Deus, está dizendo: Deus, eu não aceitei o que o Senhor me deu. Esaú não estava chorando por Deus, ele estava chorando pelo prato de lentilha.
pelo direito de primogenitura. Isso se chama remorso. E eu quero te dizer, querido, que remorso não tem perdão. O choro de remorso é muito parecido com o choro de arrependimento. Mas o choro de remorso não tem perdão. Arrependimento é quando a gente olha para Deus e diz: fiz besteira, mas eu quero melhorar. Me perdoa porque ofendi ao Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, eu ofendi ao Senhor. Eu não ofendi a pessoas. Está preocupado por quê? Por causa de pessoas? Isso não move o coração de Deus nem um pouquinho. Está preocupado porque ofendeu a Deus? Se uma pessoa matou a outra, e agora ela está chorando porque matou a outra. Matei fulano. Deus, não devia ter matado, matei. Mas está chorando por causa da pessoa que matou? Não tem perdão. Se está chorando porque ofendeu a Deus, tem perdão. Entendido, irmão? Entendido? Ou preciso explicar melhor? Remorso é quando nós choramos pelo que perdemos. Arrependimento é quando choramos por ter ofendido a Deus e brincado com as coisas dele. Entendido? Amém? Que Deus nos abençoe, para que nós não façamos uma troca errada. Não troque. É fria. Mas ele estava trabalhando demais no campo e tal, ele estava com fome, ele tinha justificativa. Isso não conta. Não era para ter ficado lá no campo. O pai dele não pediu para ele buscar um cervo na Amazônia. O pai pediu a ele uma caça, podia ter pegado no quintal mesmo. Mas ele foi pegar a caça lá longe. Aí ele chega com uma fome tremenda e ele troca por um prato de lentilha. Ele troca sem ter consciência, sem trazer à memória a besteira que ele estava fazendo. Eu estou trocando dinheiro, estou trocando o privilégio de ser uma bênção na minha casa, eu estou trocando o direito de ser da família de Jesus. Depois que ele fez a besteira, ele volta para consertar, mas voltou com o coração errado. Ele não voltou chorando por Deus, porque quando se chora para Deus, Deus costuma falar: volta e conserta, volta e conserta. Quando a pessoa chora perante Deus, via de regra, Deus diz assim: vamos lá onde caiu o machado e nós vamos recuperar o machado que caiu. É por isso que é mais fácil chorar por remorso do que por arrependimento. Chorar por remorso, geralmente é aquele choro assim: chorou, perdi, tal, acabou ali. Chorar por arrependimento geralmente inclui: volta onde caíste, restaura as primeiras obras, e eu voltarei a te abençoar. Esaú não recebeu perdão, embora com lágrimas tivesse buscado. Deixa eu contar uma historinha aqui para terminar. Joãozinho, lá na roça, armazém, era o shopping. Armazém vendia tudo, desde fumo de rolo até prego, sapato, calça, armazém no interior. Lá em Manhumirim tinha armazém, tinha shopping. Quando eu era criança, tudo se vendia no armazém. Você queria comprar um remédio para dor de cabeça, uma penicilina, por exemplo, que era um remédio quase para tudo. A indústria farmacêutica ainda não tinha feito esse rombo todo, que sem generalizar faz.
A indústria farmacêutica só tinha penicilina. Se vendia. Queria comprar remédio para animal, para o boi, no armazém que se comprava. Quase tudo era no armazém. Vestido para casamento, onde se comprava? No armazém. Aí a mãe diz assim: Joãozinho, vai lá no armazém e compra 1 quilo de açúcar. Recebi visita em casa, vou fazer um café para as visitas. Corre no armazém, Joãozinho, com esse dinheiro aqui, e traz 1 quilo de açúcar. Açúcar. Eu vou fazer um café para as visitas. O Joãozinho saiu, mas no meio da rua encontra um, encontra outro. Tinha um jogando bolinha de gude, ele para jogar bolinha de gude também. E tinha um outro rodando arquinho, que era um brinquedo de tecnologia avançada, que era arquinho de rolimã, que a gente rodava assim num ferro. Era um brinquedo fantástico antigamente, né? Uma evolução, parecia até que era do outro planeta. O Joãozinho demorou. Quando ele chega no armazém, a porta do armazém estava fechada. E ele bate. Mas a porta estava fechada. Ele disse: moço, eu preciso levar 1 quilo de açúcar para casa. Ele disse: agora é só amanhã, não tem mais. Ele volta para casa sem açúcar. Perdeu a oportunidade. Ainda levou uma coça da mãe. Historinha simples, né? Não é piada, mas a historinha simples é que se você quiser destrocar e a porta estiver fechada, não dá para destrocar mais. Vamos ficar de pé? Não troque, é fria. Será que Deus falou com alguém aqui? Será que você está trocando alguma coisa aqui? Você está achando que vale a pena? Talvez você está pensando em trocar a igreja, no sentido de ir para o mundo e viver uma vida na gandaia. Está pensando em trocar Jesus, trocar a Bíblia? Está pensando em trocar o quê? Não sei. Eu sei que Deus vai falar com você, se estiver pensando em trocar alguma coisa. Pai Santo, na unção do Teu Espírito, que nós possamos ter compreendido a Tua palavra, que Esaú, embora com lágrimas, tivesse buscado arrependimento, ele não encontrou perdão. Que nós possamos não brincar com o Senhor, não brincar com as coisas do Teu reino. Ajuda-nos, ó Pai, a termos uma vida mais séria no nosso relacionamento contigo. No nome de Jesus, aviva-nos como igreja, restaura o primeiro amor, acerta, conserta. Pai, nós pedimos perdão, não é pelo que perdemos, nós pedimos perdão porque Te ofendemos. Nós pedimos perdão não é pelo que perdemos, nós pedimos perdão é porque Te ofendemos. Então perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. 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 Pode sentar só.